eu trabalhei durante a faculdade de medicina, coisa que todo mundo diz que é impossível, que você não vai conseguir sustentar durante a graduação, mas deixa eu desmistificar tudo isso, porque eu trabalhei como autônoma, como CLT, empreendi, trabalhei em aplicativo, então vou explicar exatamente como é que eu fazia, especialmente para conciliar com os estudos da faculdade e também vou dar algumas dicas de como você pode ganhar dinheiro enquanto estuda. Vem comigo? Olá, questionador! Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Eu sou a Sara Schomayer, eu sou médica, já me formei pela FRJ e durante a graduação eu trabalhei do primeiro ao último período em várias coisas diferentes, então quero contar aqui pra vocês a minha história e também pra você se inspirar e pegar algumas dicas do que você também pode fazer pra juntar aí uma grana durante a faculdade. No primeiro período foi até engraçado como tudo começou, porque eu tava me mudando de casa, de apartamento, e eu tava fazendo alguns crochês pra decorar a casa, por exemplo, uns tapetes e tudo mais. Eu não sou aquela pessoa que bota crochê até no galão de água, não. Mas alguns tapetes eu queria fazer, porque eu tava, enfim, tava sem nada no apartamento e eu sabia fazer tapete, então pegava barbante, fazia e tudo mais. E foi bem uma época que começou a moda dos biquínis de crochê lá no Rio. Eu falei, cara, que maneiro isso, né? As pessoas estão o tempo todo me pedindo, e as pessoas pediam, na faculdade me pediram, faz biquíni? Você faz biquíni? Eu falava, não, não faço. Até que eu parei e pensei, gente, por que eu não faço? Eu posso aprender a fazer também. Eu sabia o mínimo, assim, de crochê, basicamente para fazer um tapete, é correntinha, ponto alto, coisa e tal. Eu nunca tinha feito roupa ou coisas assim, mas aí baixei vários tutoriais ali no YouTube, eu procurei também a parte de, tem vários blogs, assim, que ensinam a fazer roupa também, e aí eu comecei a aprender a fazer biquíni, fazer maiô, fazer cropped, e tudo isso foi aos pouquinhos, né? Fazia, dava errado, fiz meus primeiros modelos, e quando começou a dar certo, aí eu comecei a falar, ó, gente, tô fazendo, e foi bem legal o boom que teve de pedidos de biquínis de crochê. Então, vim na faculdade, eu comecei a anunciar no grupos de Facebook, Elo7. Pra quem não conhece, a Elo7 é um site que eu gosto bastante de artesanato. Então você consegue também, como se fosse um Mercado Livre, sabe? Mas voltado para artesanato. Coloquei no OLX, Mercado Livre e tudo mais também. O difícil desses sites é realmente a taxa que eles cobram, né? Pra você ver. Quando você vende, você acaba pagando essa taxa. Mas vale a pena no final das contas e eu comecei a vender bastante crochê. E aí as pessoas começaram a me pedir também novos modelos. Elas mandavam às vezes a foto, falavam, Sara, eu quero exatamente esse. Era um desafio. Eu pedia aí mais prazo pra pessoa e também, às vezes eu cobrava um pouco mais, né? Porque eu tinha que tirar, às vezes não dava tão certo e tudo mais. Vou deixar aqui algumas fotos aparecendo pra vocês de alguns croppeds, biquínis, tudo mais que eu fazia. E também agora, minha última peça de crochê, eu fiz pro meu vestido que eu usei pras fotos do casamento. Então esse aqui foi também um que eu fiz. A grande dificuldade do crochê é que leva tempo. É um artesanato, sabe? Então, eu não conseguia, às vezes, conciliar, por exemplo, chegar em casa e aí fazer crochê e eu tinha que estudar e tudo mais. O que eu comecei a fazer? Que todo mundo no início falou que era loucura, mas deu muito certo. Começar a fazer durante as aulas. Então, sim, eu era louca, né, que todo mundo me olhava estranho, que sentava na aula, aulas às vezes de 4 horas de duração, e eu tava lá fazendo meu crochê, prestando atenção na aula, mas as mãos estavam aqui ocupadas. Conforme você vai fazendo, você fica bem automático, né? E eu não fazia resumo, o que me ajudou muito, porque eu acompanhava a aula com o resumo pronto. Então eu tinha meu tablet, esse aqui, né, é outra versão do tablet, né, mas é mais ou menos essa ideia. Colocava o tablet na mesa com o resumo, eu ia acompanhando a aula com esse resumo e crochetando e prestando muita atenção no professor. Todo mundo olhando pra mim falando, ah, essa menina aí não vai tirar nota boa e tal. Gente, eu terminei a faculdade com 9.2, uma das maiores notas da faculdade. Então, assim, zero problemas com notas, com desempenho e tudo mais. Conciliar trabalho e estudo não é fácil, mas não quer dizer que você não vai ter um desempenho bom ou que você não vai se tornar um bom médico ou coisas assim. As pessoas vão te julgar. Especialmente as pessoas que nunca pagaram o boleto na vida. E aí, olha só como o mundo é pequeno, né? Um dos crochês que eu vendi pra uma menina que era vestibulanda. E sempre que eu vendia, eu contava um pouquinho da minha história, por exemplo, no Facebook, né? Eu sempre contava, ó, gente, eu sou caloura de medicina na FRJ, eu tô fazendo crochê pra juntar uma grana, pra pagar as coisas e tudo mais. E era bem legal porque a galera também comprava porque gostava do produto, mas também porque queria ajudar também e via que era por uma causa boa. E isso era bem legal. E uma das meninas que comprou o crochê, ela falou assim, Sara, você entrou na FRJ em medicina, tipo, impossível, né? Ela perguntou, quanto que você tirou na redação? Eu falei, ah, tirei 980 na redação. Ela, meu Deus, eu preciso muito aprender, eu tô com muita dificuldade, você me ensina? E na hora eu parei assim, pensei, tá, eu nunca ensinei redação pra ninguém, eu sei fazer, mas será que eu consigo ensinar? Aí eu falei pra ela, ó, eu vou te cobrar um preço muito baratinho, acho que eu cobrei, sei lá, dela, sei lá, 15 reais, 20 reais, pra poder dar essa aula pra ela.
E eu falei, ó, você vai ser minha primeira aluna, sabe? Então eu vou preparar o melhor que eu posso, vou mostrar minha redação e tudo mais, vou tentar corrigir minha sua redação, mas sabe que eu, né, estou começando. E ela, não, sem problema nenhum, você me ensina como é que você faz e eu vou tentar melhorar minha nota. E foi muito legal também, porque eu fui até a casa dela, aí tinha lá a mãe e tudo mais, ficou uma feliz, que era uma estudante de medicina ajudando a filha. E assim, foi ali que começou também o boca a boca, né? Gente, tudo que eu fazia funcionava muito no boca a boca. Porque eu sempre falava para as pessoas divulgarem, eu dava às vezes um cartãozinho assim, tipo com desconto de 10% para um amigo. Aí a pessoa dava para um amigo e aí esse amigo entrava em contato. Então fiz isso para os crochês e fiz isso para aula particular também, dava muito certo. E nesse boca a boca, essa menina que fez aula particular comigo, ela estava no 3º ano e ela começou a contar para os colegas de turma, sabe, que a nota dela tinha aumentado, porque ela fez uma aula como estudante de medicina, não sei o quê. E as pessoas começaram a entrar em contato comigo. E a minha agenda começou a meio que lotar. E foi o momento também que eu comecei a fazer duplas. Falei, ó, gente, não consigo mais fazer individual, eu vou ter que fazer duplas. E eu comecei também a aumentar meu preço. Porque, é claro, né, quando você tá com a agenda muito cheia, e você precisa dar pra faculdade também, o melhor você fazer é aumenta o preço, porque as pessoas estão gostando, você tá entregando uma coisa melhor, e aí é o momento que você começa também a, como se fosse se especializar, vamos dizer assim, né? Comecei a montar material, comecei também a selecionar as redações, fazer pacote de correção, esse tipo de coisa. Foi muito, muito legal essa fase. E foi mais ou menos nessa época também, no 3º período, que eu comecei a fazer as provas para ser monitora, lá da faculdade mesmo. Então na faculdade você consegue fazer prova para ser monitor, você consegue às vezes também conseguir bolsa de iniciação científica, e muitas delas são remuneradas, né? Então eu conseguia mais ou menos R$ 400 para fazer as monitorias por mês, e aí também já era uma renda. Eu comecei a reparar que chegou um momento que eu fazia muita coisa. Então eu fazia crochê, eu fazia aula particular, eu fazia monitoria e tudo mais. E meio que o que me fez conseguir me sustentar não era uma coisa ou outra, era meio que a soma de tudo isso. Então eu fazia um pouquinho de crochê na aula, eu dava um pouquinho de aula particular no final de semana, eu ganhava a bolsa de monitoria que eu dava na hora do almoço na faculdade. Então eu comecei a juntar várias fontes de renda e foi assim que eu consegui minha liberdade financeira, foi assim que eu consegui me sustentar. Uma outra época que foi muito legal também foi a época do Dog Hero. Dog Hero é um aplicativo que você junta pessoas que gostam muito de cachorro, por exemplo, que tem a disponibilidade de ficar com o cachorro, com pessoas que vão viajar, por exemplo, e precisam deixar o doguinho em algum lugar. E eu sempre amei cachorro, mas eu tinha esse medo de ter o meu cachorro, porque eu morava sozinha e eu ficava muito tempo na faculdade e tudo mais. Eu ficava assim, cara, que dó do cachorro. Eu morava num cubículo, eu morava num lugar menor que essa sala. Então eu ficava com muita pena, sabe? E por isso que, por exemplo, final de semana, feriado principalmente, que eu não viajava, mas as pessoas geralmente viajavam e muita gente começou a entrar em contato comigo por esse aplicativo para poder deixar o cachorrinho na minha casa e eu amava, assim. E a gente conseguia estudar, que é uma coisa que também, né, não te consome tempo de passear, de dar ração, mas convenhamos, né, não é um trabalho, assim, cansativo. E ao mesmo tempo o cachorro estava sempre comigo, eu estava estudando, nunca me deu problema nenhum, o cachorro nunca destruiu minha casa. E eles eram super educadinhos, assim, não faziam xixi no lugar errado. Sempre tive uma experiência muito boa com Dog Hero também. E também é uma fonte de renda. Eu cobrava R$ 50 a noite. E aí, geralmente, assim, às vezes tinha feriado, ou às vezes ficava a semana inteira comigo, era bem legal. E também comecei a divulgar para as médicas. Por exemplo, tinha umas 2 médicas e uma enfermeira que eram bem, assim, clientes minhas, que elas davam muito plantão, assim, virado também, né, de 24 horas e tudo mais. E aí também não queria deixar o cachorro sozinho em casa. Então aí eu também ficava com os cachorros como se fosse também uma pernoite, fazer um valor bem, bem bacana para elas. E logo depois eu comecei a pensar na possibilidade de ser CLT, né, um trabalho mais fixo, porque variava muito, né? Tinha mês que eu ganhava bastante, tinha mês que eu não ganhava quase nada e ficava muito instável. O que hoje eu adoro essa parte, assim, de empreender, porque você não sabe quanto você vai ganhar, mas eu até prefiro do que fixo, mas naquela época eu tinha muito medo disso, de chegar uma hora e não ter mais trabalho. E aí eu comecei a bater de porta em cursinhos para vestibular, para oferecer também para ser monitora. Naquele período, assim, não tinha muita vaga aberta, ou ia, sei lá, vai abrir só no ano que vem, coisa e tal. E num dos cursinhos eu insisti muito, assim, que foi o cursinho onde eu trabalhei. Então eles meio que abriram uma vaga pra mim, foi muito bacana. Comecei a participar de aula ao vivo, foi aí que muitos de vocês me conheceram. Não sei se tem alguém aqui daquela época, eu trabalhei no Descomplica durante 3 anos. Foi uma época maravilhosa, eu adoro o pessoal de lá. E eu fazia monitorias de biologia, fazia materiais, upava questões na plataforma. O legal que era CLT, ou seja, eu tinha minha remuneração fixa todo mês e ao mesmo tempo eu tinha essa flexibilidade de horários. Eu tinha que ir para lá algumas vezes na semana
e também trabalhava uma parte do tempo de casa no computador. Então também é possível trabalhar CLT, mas tem que conversar para ver se tem essa flexibilidade de trabalho. Quando eu já estava no 7º período, abriu inscrições para um estágio remunerado, que são plantões, que chama SUSEME. É como se fosse um concurso da prefeitura lá do Rio de Janeiro, que os estudantes de medicina eles podem se inscrever para poder concorrer a vagas em hospitais para fazer estágio. E também ganhava uns R$ 400 por mês. Consegui passar, então eu dava um plantão por semana, e aí também mais uma fonte de renda. Então já começou a somar muita coisa aqui associada a tudo isso. E por fim, o último trabalho que eu tive, foi o que eu tenho até hoje, inclusive, é o trabalho com o Instagram. Então, por causa do meu trabalho no cursinho, eu pensei assim, cara, todos os professores têm Instagram, eles têm um contato muito próximo com os alunos, e eu comecei a gravar muita aula, em vez de dar monitoria e tal. E eu sentia essa falta de proximidade com os alunos, porque eu ia lá, preparava a aula, gravava, e eu não, sei lá, eu não conversava com os alunos, eu não via mais os alunos, e me deu uma certa saudade disso. Então eu abri meu Instagram por conta disso. Os vestibulandos, que era daquela época da monitoria de biologia, começaram a me achar, porque eu nunca tive rede social, eu não gostava de rede social, não sei, nunca tive vontade de ter. Mas eu comecei a fazer porque eu queria esse contato com os alunos. Não era pra mim a rede social, era por eles. E aí eu comecei a abrir caixinha, dar dica, responder a galera, e foi aí que eu comecei a criar a ideia do método, né? Então eu falei, não, gente, faz assim, faz assado, eu fiz desse jeito, na minha época aconteceu isso e tudo mais. Então eu comecei a compartilhar minha experiência até chegar onde nós estamos hoje, com mais de 100 mil seguidores e tem um método e tudo mais. Então comecei a empreender nessa parte de marketing digital, de infoproduto, que foi também o que me fez já ganhar a maior parte da renda ali no final da faculdade, conseguir pagar minha formatura, que não aconteceu por conta da pandemia, mas foi quando realmente eu consegui ter essa tranquilidade financeira, que nas outras épocas eu conseguia me sustentar, mas assim, dava sempre no limite. Nessa época foi realmente quando eu consegui começar a investir, começar a ganhar mais do que gasta, por exemplo, e é o que me traz também retornos muito maiores do que financeiros, porque a gente consegue impactar muitas vidas, e eu acredito muito na educação, eu amo trabalhar com educação, então também trabalho como médica, mas não consigo abrir mão, o pessoal ficou com muito medo de eu largar quando eu me formei, mas não consigo, eu sou muito grata a vocês pelo carinho que eu recebo sempre, e que eu possa aqui também dar uma ajuda para vocês compartilhar um pouquinho da minha experiência. Perfeito? Então, se alguém te disser alguma vez que você não vai conseguir fazer medicina porque você precisa trabalhar ou se sustentar ou qualquer coisa assim, mostra esse vídeo para a pessoa, mostra que é assim, super possível. Fácil nunca é, nada é fácil, medicina não é fácil, mas pode ter certeza que você vai conseguir se formar, se tornar um bom médico e também conseguir pagar todas as suas contas e comprar tudo que você quiser também ao longo da faculdade. Então é isso, deixa nos comentários aqui se você já trabalhou também com alguma dessas coisas, se você pensa em trabalhar com alguma coisa durante a faculdade, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!